propaganda do copo da Ganjá. Fala aí, galera que está acompanhando a gente pelo Instagram, pelo Facebook também. Estamos aqui hoje no Desenrolando com a Dani. Vamos enrolar um pouquinho para todo mundo chegar aí, se acomodar para assistir nosso debate. Hoje a gente está aqui com a Liliana Maíques, daqui a pouco. Voltou ao vivo do Facebook. Voltou no Facebook. Voltou? Só conferir aqui. Caiu, mas já voltou. Galera do Facebook. Voltou. Estamos enrolando aqui antes de começar o nosso papo de hoje, que é sobre legalização do aborto e a luta das mulheres. Vamos conversar com a Lili. Agora a gente está apresentar aqui o cenário. Também tem a Frida, nossos panhoeiros verdes. A bruxinha ali também. A bruxinha e o Marx. E o Marx, neném. Deixa o pessoal compartilhando. Gente, muito importante que todo mundo compartilhe, comente, interaja, curta, para que esse debate também, né, chegue cada vez mais em mais espaço, em mais pessoas. Então podem fazer perguntas, que aí ao final a Lili responde, eu respondo. Muito importante a gente compartilhar, que essa é a potência das redes, né? A gente chegar cada vez mais em mais pessoas. Vamos ouvir uma musiquinha, não? Das argentinas, antes de começar. É a música que as companheiras argentinas fizeram na campanha delas pela legalização do aborto. É uma versão da música Bella Ciao adaptada à pauta. Quando eu vi a primeira vez por ela, aborto. Hoje a gente vai debater o tema da legalização do aborto e um pouco sobre a luta das mulheres, essa pauta que tem se mostrado como uma pauta histórica do movimento feminista. A Lili, que é militante feminista, vai falar um pouco pra gente sobre essa história. Podemos? Vamos enrolar mais um pouquinho até todo mundo chegar? Podemos? Então, gente, hoje, como eu estava falando, vamos debater a legalização do aborto e o movimento feminista. Estamos aqui com Liliana Maíques, que é militante feminista. Acho que vale a Lili se apresentar. Como é que foi, Lili, que você começou a militar no movimento feminista? Então, eu já era militante, né? Comecei a militar no finalzinho de 91, no movimento estudantil secundarista, em Cabo Frio. E eu tinha uma certa referência, a militância feminista era uma parada que me chamava a atenção. Quando eu entro na militância feminista, eu começo a militar no PT também. E eu me lembro que é o momento do primeiro Congresso Nacional do PT, onde as feministas do PT apresentaram a campanha de 30% de mulheres nas instâncias de direção. E aquilo, como uma militante jovem e tal, me chamava sempre a atenção, né? Essas lutas feministas dentro do partido ou fora e tal também. E eu só em 2000, quando eu tive uma experiência pessoal muito ruim com isso, né? Com aborto, eu fiz um aborto em 2000, no começo de 2000, tive uma complicação desse aborto, tive muito medo. Me lembro que em determinado momento da complicação eu ficava em pé e fazia uma poça de sangue em volta de mim, e eu tinha muito medo de morrer e tinha muito medo de procurar um hospital e tal para ser atendida e ser presa, né? Eu não sabia se eu ia ser presa e morta presa, se eu ia morrer. E antes de ser presa, eu só pensava nessas coisas, assim, nesse momento de tanta fragilidade, assim.
E eu me lembro que eu fiquei 4 dias internada num hospital público e fui muito maltratada nesses 4 dias, assim. E tive muito medo por estar sendo tão maltratada, achando que chegava no hospital e seria cuidada, seria tratada e rapidamente eu conseguiria, enfim, ter acesso ao cuidado que a minha saúde exigia, né? Então, para mim foi muito chocante ser tão maltratada por agentes de saúde que deveriam, antes de me julgar sobre o que teria me levado àquela situação, cuidar daquela situação que estava grave, né? Pela quantidade de sangue dava para saber que estava bem grave. E ali naquela maca, naquelas 3 noites que eu passei lá, eu me lembro que eu fiz um acordo comigo mesma, né? Que se eu saísse viva daquilo, eu ia dedicar o resto da minha militância, assim, para a luta feminista. E a luta da legalização do aborto, desde então, sempre foi uma luta dentro do feminismo que sempre me envolveu mais, me fez ter mais dedicação, assim. E então eu começo a militar no ano de 2000. Nesse ano de 2000, a gente ainda tinha projeto da legalização do aborto no Congresso, mas ele não estava tramitando agilmente e tal. Eu só vou passar a ter uma atuação melhor, assim, mais apurada, mais cotidiana com a luta da legalização do aborto, quando, na verdade, o PL 1135 de 91 começa a tramitar na Câmara, no Congresso. E aí tem audiências públicas e tal, para debater o projeto. E era um momento também de formação do PSOL. E nesse momento a gente tinha um envolvimento de Heloísa Helena, que era senadora pelo PT, né, na época, só que estava sem partido, né, foi eleita pelo PT. E ela, como senadora, teve uma atuação muito importante com outros parlamentares e tal, na criação da Frente em Defesa da Vida, que era uma política internacional tocada por setores religiosos e que tinha por intuito impedir o avanço de políticas públicas e mesmo atuar para retroceder em direitos sexuais e reprodutivos de mulheres e LGBTs no Brasil, através da atuação desses setores dentro das casas legislativas em todos os âmbitos, né? Então, esse é um momento muito importante para a luta da legalização do aborto, quando você tem algo objetivamente tramitando no sentido de mudar a legislação sobre aborto no país. E nesse momento esse PL estava tramitando. Então, quando é criada a Frente Nacional contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto, que é uma articulação de vários setores do movimento de mulheres e do movimento misto, né, dos setores de mulheres do movimento misto. O fio vai ficar na frente. É porque o pessoal tá reclamando do som que eu tô ajeitando aqui. Estamos ajeitando o som, gente, pra todo mundo ouvir direitinho. Melhorou o som, gente? No Instagram e no Facebook? Só no Facebook melhorou. Só no Facebook. O Instagram continua melhor. Tá. Então, continuando. Bom, então, como eu estava dizendo, né, esse é um momento que esse projeto está tramitando e que existe uma organização dos movimentos de mulheres em torno dessa frente nacional que tinha ramificações no Estado, e eu conheci ela no Estado do Rio de Janeiro, né? Em 2007, quando a gente, enfim, se juntava para fazer atividades de rua, para acompanhar os debates das audiências que rolavam nas casas legislativas. E, enfim, desde então sigo na luta organizando 28 de setembro, que é o Dia Latino-Americano e do Caribe de luta pela legalização do aborto, que é uma data muito fundamental para essa luta. O próprio 8 de março, né, 8 de março de 2015, a gente aprovou como eixo principal a legalização do aborto. E foi o ano, né, da Primavera Feminista em outubro, que trouxe nas ruas a palavra de ordem: legaliza, o corpo é nosso, a nossa escolha pela vida das mulheres. Então, enfim. E essa palavra de ordem tem marcado todos os atos feministas desde então, né?
E a gente percebe que o movimento feminista cada vez é mais organizado, mais potente aqui no Brasil, mas acho que isso não é algo só específico do Brasil, né? O feminismo está crescendo, está se fortalecendo enquanto movimento de massas no mundo inteiro. A gente tem tido vários exemplos aí disso nos últimos meses, né? Inclusive no ano de 2018. Queria que você falasse um pouco disso, como é que está o feminismo, as conquistas das mulheres em outros países. Esse ano de 2018 foi marcado por isso, né? Sim, acho que tem, para nós aqui na América Latina, nos últimos 4, 5 anos, a gente tem tido tem se demonstrado nas ruas, assim, o movimento de mulheres como um movimento que tem agregado, que tem mudado, que tem inclusive garantido que retrocessos importantes não sigam adiante, né? No meu caso do Brasil, do PL 5069, que o resultado da primavera feminista, né, foi impedir que esse projeto fosse colocado em votação, seguisse adiante. Mas no mundo, em relação à legalização do aborto, na América Latina, por exemplo, a gente tem avançado pouco, embora a gente esteja demonstrando muita força de rua, muita potência para mudar as coisas, assim, né? Mas a gente tem um quadro na América Latina que é um quadro que poucos países têm o aborto legalizado, né? Então, você tem o caso de Cuba, Guiana Francesa, Uruguai e a Cidade do México, que é um caso ímpar aí, né? Então, você vê, a Argentina está passando por esse processo, mas está organizando a sua luta, fazendo debates, colocando mulheres em movimento há 15 anos, né? Para chegar nesse momento que chegou, agora que a gente vê desde junho para cá, que foram os momentos, digamos, da votação tanto na Câmara dos Deputados no dia 14 de junho, quanto na votação no Senado no dia 8 de agosto, né? Mas é um crescente, aquilo ali é um trabalho de formiguinha. E eu acho até bastante curioso, assim, porque o lema lá das Argentinas, que é um lema de uma política pública completa, né, que é educação sexual para prevenir, contraceptivos para não abortar e aborto legal e seguro para não morrer. Foi a inspiração da gente aqui, das mulheres do PSOL, quando no primeiro Congresso Nacional em 2007 a gente apresentou a resolução que o PSOL era favorável à luta pela legalização do aborto. Eu lembro que o nome da resolução, o cabeçalho dela, era inspirado nessa política aí das Argentinas, que é uma campanha delas que começou em 2005, né? Mas a gente, nós vimos em várias partes do mundo, mas assim, no começo desse ano, em maio desse ano, no final de maio desse ano, né? Dia 25 de maio, precisamente, a Irlanda viveu o processo do referendo, né? Que era uma consulta à população sobre se a população era favorável ou contrária à revisão da legislação sobre o aborto no país, né? E 70% da população da Irlanda disse que era favorável. Então, isso acontece em 25 de maio. Dia 14 de junho, a gente tem a votação no Congresso, a primeira votação, né, do Congresso lá da Argentina, e passa por uma maioria bem apertada, inclusive contradizendo até as expectativas, com mais de 1 milhão de pessoas nas ruas, e a grande maioria absurda, mulheres, né? Atravessando madrugadas muito frias e tal, mas muito convictas de que tinham que expressar a sua opinião. Um movimento muito protagonizado por mulheres jovens, assim como a gente vê agora um movimento muito protagonizado por jovens também no Brasil, né? E em várias partes do mundo. Se você pudesse falar um pouquinho mais sobre esses últimos acontecimentos na Argentina, né? Que foi muita pressão popular e, como você falou, um movimento que vem construindo e acumulando sobre essa pauta em defesa da vida das mulheres há 15 anos. E existem algumas semelhanças e diferenças com o nosso caso aqui no Brasil, né? Como é que é lá a questão do Código Penal, da legislação? Como é que foi essa luta, essa pressão que as mulheres fizeram sobre as instituições, né? Sim, lá, assim como no Brasil, tem uma legislação criminal muito antiga, né? Que é do início do século passado, que é um negócio assim de louco. E lá, como aqui,
você percebe que em vários momentos a legislação começa a ser mudada em questões muito importantes, como em 2010 a Argentina garantiu o direito ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Em 2012 aprovou a legislação que dá o direito a transexuais de colocarem na identidade o gênero e o nome que quiserem, né? Então você percebe que a legislação vai sofrendo mudanças porque ela é de fato muito antiga e precisa estar mais permeada aí à realidade. Cuidado, Caio, vai cair ali em cima. Não. Bom, Problemas problemas técnicos, mas a Argentina tem umas coisas curiosas, assim, essa luta, né, tem umas coisas bem curiosas e umas bem bonitas, assim, tipo o panuelo, né, que é o lencinho verde. Primeiro a cor, por que é verde? Se isso causou um certo, uma certa curiosidade nas pessoas, porque a luta feminista é o lilás, né, que é a junção entre o azul e o vermelho, né? Então seria o símbolo, uma cor que seria a síntese da igualdade entre um símbolo masculino e um símbolo feminino e tal. Mas o verde dos panos é justamente para demonstrar que teve uma necessidade de se apresentar essa campanha como uma marca que não estivesse vinculada a nenhuma luta, né? Então pegaram uma cor que não era vinculada a nenhuma bandeira, digamos assim, embora seja vinculada historicamente a uma bandeira de luta ecológica e tal. Mas, de toda forma, o símbolo, né, dos dois lenços entrelaçados são 2 gerações, ou 3 gerações, no caso, né, de lutadoras, de mulheres que lutam, as abuelas e as madres de Maio, da Praça de Maio, né, e as novas gerações, né? Então é uma união das gerações de mulheres que lutam naquele país e que aí se unificaram para lutar pela legalização do aborto. Você vê muitas jovens, esse movimento é muito protagonizado pelas mulheres jovens, mas tem também as gerações que sempre lutaram, assim, lá na Argentina como aqui no Brasil. Tem as 2 gerações em luta pela legalização do aborto e várias feministas autônomas e de organizações que compõem essa frente nacional contra a criminalização pela legalização do aborto. Uma outra coisa que eu acho interessante lá da luta também da Argentina, que tem a ver com o protagonismo também dessa juventude, é que lá tem uma lei há 12 anos, que é uma lei de educação sexual nas escolas, né? Que é um requisito importante para você ter essa política pública integral aí, né, de educação sexual para prevenir, para você não chegar no aborto, porque, né, nós não somos as abortistas enlouquecidas que queremos loucamente abortar, né, quando na verdade é um procedimento que nos causa fragilidade da nossa saúde e tal, de alguma maneira agressivo, né? A gente quer evitar chegar nessa situação, mas toda mulher que tem uma vida sexual ativa, mesmo com todos os métodos contraceptivos disponíveis no mercado, ela sempre vai ter um percentual alto ou baixo, dependendo se faz um uso típico, se faz que é um uso corriqueiro, cotidiano, ou se faz um uso que é um uso, digamos, 100%, como está na bula, como tem que ser feito e tal, que quase ninguém consegue fazer isso, né? Então, mesmo assim, mesmo usando qualquer método contraceptivo, a gente corre muito risco de engravidar, e se engravidar tem que ter direito a fazer o procedimento de maneira mais segura possível. Sim, isso que você falou da Argentina é muito interessante, né? Como que há muitos anos elas constroem a luta, uma luta integrada, que não é só a descriminalização de uma prática social, mas é algo que vem acompanhado de políticas públicas, né? Que vai desde a base, desde a estrutura da sociedade na educação, por isso a questão da educação sexual. E aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve no penúltimo fim de semana um debate, uma audiência pública lá no Supremo sobre a descriminalização do aborto, né? Que tem a ver com a DPF 442, puxada pela ONG Anis e pelas mulheres do PSOL. E a DPF pauta a descriminalização do aborto, né? Então até comparar
os caminhos que a Argentina tem tomado e aqui também, né, os caminhos que a gente tem conseguido construir, para a gente debater um pouco essa diferença de qual que é a diferença entre descriminalizar e legalizar uma prática social como o aborto. Tá. Antes só vou fazer um comentário sobre a situação atual da Argentina depois da votação no Senado. Eu acho que a derrota no Senado, a princípio ela assusta, né, porque ela frustra de alguma maneira uma expectativa que se criou muito em função de ter sido aprovado na Câmara dos Deputados, né, em junho. E aí a gente tinha muita expectativa e tal, embora várias companheiras, analistas e tal da situação lá na Argentina tenham dado conta da dificuldade pelas características do Senado e pelo fato da Igreja ter subestimado, né, a votação na Câmara e não ter se movimentado tanto quanto se movimentou em relação ao Senado, né? Você vê, o Papa Francisco, que é considerado um Papa progressista em vários assuntos, 2 dias depois da votação na Câmara dos Deputados, deu uma declaração comparando o aborto com o nazismo, entendeu? Então, e logo depois eles se organizaram muito rapidamente, né, a Igreja Católica. Então fez missas, fez caminhadas, marchas, fez uma campanha organizada, né, a partir das igrejas, inclusive, mas não só, incidindo junto aos senadores, e a particularidade do Senado ser muito conservador, porque representa no mesmo peso político, né, províncias, cidades mais do norte da Argentina, que são mais conservadoras e tal, no mesmo peso de regiões que são que têm uma visão política um pouco mais arejada. Então essa diferença também do Senado acabou sendo muito ruim. Mas, de qualquer forma, eu acho que deixou um legado muito forte, e as mulheres elas tentaram por 7 vezes protocolar o projeto por iniciativa popular. Esse projeto foi votado, foi um projeto por iniciativa popular do movimento, da campanha, né? Foram elas que protocolaram, e elas tentaram protocolar outras tantas vezes. Então, agora tem 3 alternativas aí, a princípio, que o movimento feminista lá na Argentina pode lançar mão. Uma é que só pode colocar esse projeto em particular para votar de novo em março do ano que vem. A outra é que pode colocar para votar um projeto de uma senadora, mas que legaliza o aborto até a 12ª semana e não a 14ª, que foi o prazo que estava no projeto, que foi analisado tanto na Câmara quanto no Senado, né? E a última alternativa aí dessas 3 seria elas seguirem adiante na mobilização e, enfim, tentarem lançar mão um pouco mais depois, mais para frente, de outra iniciativa legislativa, né? Essa segunda que você falou da senadora me fez pensar numa coisa também, de como que faz alguma diferença, né, ter mulheres compondo as instituições, né? Ter a presença de mulheres lá dentro da Câmara, do Senado, e na Argentina a gente vê muito mais mulheres dentro dessas instituições do que no Brasil, não é? É impressionante, assim, historicamente, sem ter política de cotas, sempre foi por volta de 20% a 30% a presença de mulheres nas casas legislativas lá na Câmara e no Senado. E hoje, com política de cotas, elas são algo em torno de 40%. Acho que é 38% na Câmara dos Deputados e 41% no Senado, né? E se você pega e analisa e compara com o Brasil, no Brasil são 10% de mulheres na Câmara dos Deputados e 14% no Senado. Quer dizer, é claro que a gente sabe que não basta só eleger mulheres, né? Porque tinham mulheres senadoras e deputadas lá na Argentina que eram contrárias à legalização do aborto e que elas expressavam sua opinião e tal. Mas faz muita diferença você ter o protagonismo de mulheres nessa luta, né? Isso para mim é muito fundamental. E você ter mulheres falando por elas mesmas, né? Claro. Que é disso que se trata, assim. Então, são 40% mais ou menos, e essa força foi sentida
nas falas, dentro do plenário, nas movimentações das parlamentares lá e tal. Aí você tinha perguntado daqui do Brasil, né? A primeira diferença é sobre descriminalizar e legalizar. O Setorial de Mulheres do PSOL ajudou a escrever o PL 882 do Jean Willis, né? Que é um PL que tem um modelo de legalização, que é um modelo de legalização que faz a síntese entre o projeto da Argentina, a lei da Espanha e a lei do Uruguai. Então a gente pegou desde o da Argentina, que era o que tinha menos políticas públicas, até o da Espanha, que era o que tinha mais políticas públicas, né? E legalizar é justamente você descriminalizar, é deixar de ser crime, é isso que é o objeto da DPF, inclusive, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas, na verdade, descriminalizar só não basta, né? Porque você deixa de ser crime, beleza, mas você não aporta a isso a garantia de políticas públicas dentro do serviço público de saúde para que as mulheres que mais precisam ter acesso possam lançar mão do serviço através do SUS, através do serviço público de saúde, né? Então, legalizar é aportar à descriminalização, né, do aborto várias iniciativas. Então, normas do Ministério da Saúde que vão dizer exatamente como é que tem que ser feito o aborto legal no Brasil. Esse projeto que a Marielle apresentou na Câmara de Vereadores, um deles, né, é justamente o do aborto legal, que é para você garantir, e aí você tem que regulamentar isso, né, tem que fazer isso em forma de lei, como é que o poder público vai receber e vai tratar essa mulher que precisa fazer um procedimento abortivo. Porque se a gente não garante políticas públicas, o acesso continua sendo desigual, né? Como já acontece, né? Apesar da proibição do aborto, existem mulheres que fazem abortos de maneira mais segura que outras mulheres, né? Exatamente. Eu só pedi pra você falar um pouquinho mais alto. Dani. Mais alto? Eu falei, gente, que faz toda a diferença a legalização vir acompanhada de toda uma estrutura de políticas públicas, porque justamente a questão é do acesso desigual. Hoje, apesar da proibição do aborto, existem mulheres, são as mulheres ricas, né? As mulheres de classe alta, que já fazem o aborto de maneira mais segura do que as mulheres que recorrem ao aborto clandestino, não é? Que muitas das vezes utilizam métodos que são métodos perfurantes ou que são métodos que, enfim, deixam sequelas graves. A Ingriane, que é essa mulher daqui do estado do Rio, que mãe e tal, uma mulher negra, ela fez o aborto com um talo de mamona, né? Então, possivelmente porque ela não tinha dinheiro para pagar uma clínica, possivelmente porque ela não tinha dinheiro para comprar o Citotec ou o Misoprostol no mercado ilegal. Então, o que restou a ela foi esse método, digamos, mais rudimentar, que é um método que levou ela a ter complicações gravíssimas, né? Eu estava falando que eu fiz esse aborto e tive essas complicações e tal, e fiquei 3 noites no hospital sem receber atendimento. A Ingriane ficou 7 dias internada no hospital. Nada me tira da cabeça que ela sofreu negligência médica, né? Porque ela, lá no laudo de óbito dela, vinha dizendo que ela morreu por septicemia, por infecção generalizada. Então, ela ficou 7 dias internada e só morreu no 7º dia. Então, eu imagino que seja muito ruim a postura de agentes de saúde quando dão conta que estão diante de uma mulher que fez um aborto, que às vezes até sofreu um aborto espontâneo, né? Que tem muito caso de mulheres que sofreram aborto espontâneo. Eu conheço mulheres que sofreram aborto espontâneo que foram para o hospital para ser atendida e lá foram maltratadas porque fizeram a suposição de que ela tinha provocado aquele aborto que ela tinha sofrido, né? Aqui no Brasil a gente vive uma situação dramática. Nós temos o aborto criminalizado desde 1940, né? Só tem 3 casos que é possível você lançar a mão do aborto legal no Brasil. Um é quando você
a mulher está gestante, ela corre risco de vida. O outro é se ela foi vítima de um estupro. E o terceiro, que foi conquistado recentemente também através de uma DPF, que foi a DPF 54 da Confederação Nacional da Saúde, se não me engano, e que o STF entendeu que era possível ampliar o aborto legal no Brasil para esses casos também. Explica um pouco pra gente qual que é o objeto dessa DPF 442, né? A questão dessa incompatibilidade entre o nosso Código Penal e o que está escrito na Constituição de 1988, que acho que é importante a gente entender do que se trata a DPF. Tá, então, a gente vive uma situação de ter 1 milhão de abortamentos mais ou menos no país, e 200 por ano, e 250, em torno de 250 mil complicações, né? A cada 2 dias uma mulher morre por aborto mal sucedido no Brasil. E a gente tem uma situação onde 1 em cada 5 mulheres de 18 aos 40 anos já fez aborto, né, no Brasil. E o perfil da Pesquisa Nacional do Aborto, que a Débora Diniz, da ANIS, coordenou, dá conta que são mulheres que têm parceiro fixo, são mulheres que são mães, são católicas ou são evangélicas. Então cai por terra um pouco daquele mito de que são mulheres adolescentes, promíscuas, irresponsáveis, né? E que são mulheres que não se planejam. Que a gente estava falando do risco dos contraceptivos e tal, que são pouco assistidos e pouco ofertados. Sim. Né? Então as mulheres têm dificuldade de ter acesso. A DPF, ela é uma ação, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ela é uma ação que serve para dizer que uma legislação que está em vigor desde antes da Constituição, que é a nossa maior lei, que ela não está compatível com a Constituição, que ela precisa ser modificada, né, para poder respeitar princípios que estão na Constituição, que são norteadores da legislação no país. Então, essa lei, que é uma lei ordinária, ela precisa ser modificada, né? E aí, bom, a DPF, ela foi feita, pensada pela ANIS com o PSOL, né? E o PSOL, por ter legitimidade na Constituição, pôde ajuizar a DPF. Ela foi ajuizada em março do ano passado, e ela ela diz que a lei de 1940, que criminaliza as mulheres que abortam no Brasil, que ela é uma legislação ultrapassada porque ela não prevê um direito das mulheres de terem acesso a alguns direitos, como dignidade, cidadania, autonomia, privacidade. São princípios que estão na Constituição que não são respeitados com a criminalização do aborto no Brasil. Então, ela quer deixar de ser crime, né, os crimes que estão previstos atualmente nos artigos 124 e 126 do Código Penal, que é a mulher provocar aborto em si ou permitir que outra pessoa o faça, né? Então, o objeto da DPF é esse. Ela foi, diferentemente da DPF 54, que é a DPF que ampliou o aborto legal para os casos de fetos anencéfalos, tramitou por 8 anos, né, no STF. Ela foi ajuizada em 2004, ela só foi votada, apreciada em 2012, né? E a DPF 442, que é essa da descriminalização do aborto, ela foi ajuizada em março do ano passado. E em março desse ano, a ministra Rosa Weber, que é a relatora da DPF, ela resolveu, talvez mobilizada pelos acontecimentos, né, recentes do assassinato da Marielle, né? Porque foi bem depois, assim, foi logo depois, foi no finalzinho de março, que ela resolveu colocar a DPF para movimentar. E aí ela resolveu fazer uma audiência em 2 sessões, que foi essa audiência pública que rolou no início de agosto agora,
que foi uma audiência onde ela colocou para serem apresentados e defendidos pelos amigos, né, da corte e tal, nomes de entidades, representantes de entidades que fazem pesquisas sobre aborto, de entidades que lidam diretamente, cotidianamente, com o aborto legal no Brasil e com o serviço público de saúde, né, feministas, líderes religiosos. Ela escolheu essas pessoas e essas pessoas foram expor no dia 3 e no dia 6. Foi isso que aconteceu na STF nesses 2 dias, né? E ela, depois dessas audiências, que foram, no geral, na minha opinião, muito favoráveis a nós, assim, eu tive a oportunidade de assistir na manhã da sexta-feira, né, a primeira mesa de exposição individual dessas pessoas. Foi o dia e o momento, inclusive, que a Débora Diniz encerrou, né, a exposição, e foi uma exposição muito emocionante. Acho que as pessoas já tiveram acesso a elas nas redes sociais e tal. E foi muito importante para a gente perceber os argumentos que foram usados contra, né? Argumentos sempre fundamentados na religião. Eles tentam sempre nos desmoralizar, dizer que os nossos dados não são dados reais, né? Que as mulheres não morrem em decorrência da criminalização do aborto no Brasil. É isso que eles querem provar com essa argumentação. E querem também, usam argumentos religiosos como se as políticas públicas tivessem que ser orientadas por uma ótica religiosa, né? Quando na verdade o Estado é laico. Ou deveria ser. A gente percebe nesses momentos, no que diz respeito pelo menos ao controle dos corpos das mulheres, que a gente não tem um Estado laico e tal, né? Sim. Uma coisa que a gente tem percebido é isso, quando os temas, assim, tanto legalização do aborto, legalização das drogas, os temas mais tabus, mais polêmicos, vêm para o debate público, aparecem nos espaços, a gente vê essa polarização, esse acirramento, né, dos setores sociais contra e a favor. E o que eu tenho percebido, participando de alguns espaços auto-organizados de mulheres nessa campanha que está se dando aqui no Brasil pela legalização do aborto, é que o grande desafio do movimento tem sido conseguir dialogar com a população, conseguir comunicar esses dados, conseguir comunicar qual que é o perfil da mulher que aborta, que acaba desconstruindo estereótipos. Então acho que isso mostra como que a comunicação popular é muito importante, né, para o avanço da pauta dos movimentos, para os nossos alunos, para as nossas conquistas, né? Não, sim, sem dúvida, Dani. Eu estou muito impressionada como é que foi importante. É estranho, né? Porque eu sou militante feminista, então eu não sei como é que é para alguém que não é militante feminista, mas só o fato da gente ter tido essa audiência, né, em 2 sessões, de ter sido passada na TV, justiça, da gente poder reverberar as falas nas redes sociais, como é importante fazer o debate. Então eu acho que a DPF ela já é vitoriosa por nos dar a oportunidade de fazer o debate, né? Um debate que é sempre cercado por tabu, que você tem sempre muita dificuldade de assumir porque você é muito condenada, você sofre ameaças, a Débora Diniz está ameaçada, né? A Luz Marina também. Então, as mulheres que se colocam contra, né, a criminalização do aborto no Brasil, elas sofrem reprimenda, assim, não é fácil, né, encarar, mas eu acho que a DPF tem cumprido essa função, né, e vai cumprir essa função de colocar o debate. Nós estamos sendo ajudadas pela movimentação, né, o que aconteceu na Irlanda, o que aconteceu na Argentina, né, ajuda na nossa mobilização e ajuda na mobilização também de outros países da América Latina, eu acho, né? Sim. Acho que agora vamos pro momento das perguntas. Tem um monte de A galera perguntas. interagiu aí. Vamos lá. Vamos lá, Lili. A Carmen mandou Gente. algumas mensagens. Eu vou dar uma Vai, resumida Carmen. aqui, porque é muita Eu não coisa. sou arauto das verdades, não, gente, mas vamos lá. Não, Mas detalhe. é um Diálogo, repositório vamos lá. de experiências. Não, para com isso. A Carmen perguntou assim, e agora? Tínhamos a expectativa que a vitória no Senado argentino desse um gás na luta aqui no Brasil.
Ainda que as companheiras da Argentina soubessem que a partir da aprovação do projeto na Assembleia... Peraí, acho que ela deu uma cortada na mensagem, perdão. Vou começar outra mensagem dela aqui. Ao final, ainda que a conversa seja sobre aborto, se vocês poderiam comentar sobre esta sociedade patriarcal, machista e misógina que produz uma série de violências contra as mulheres, incluindo o feminicídio estatal do aborto, até a violência direta do feminicídio. Nesses últimos dias, vários casos de feminicídio no país que ganharam repercussão. Paraná, Distrito Federal e Rio de Janeiro. E os 12 anos da luta da Maria da Penha. E, por fim, a Primavera das Mulheres, a partir de 2015. Acho que elas falaram um pouco já disso, né? Sim. Vocês querem fazer ping-pong ou vai um bloco? Vocês que sabem. O que você prefere, Lili? Eu queria primeiro tratar do aborto para depois sair do tema. Tá. Pra isso me ajudar. Tá, então tem outra pergunta sobre aborto do Olavo Silva. Ah, Olavo, que legal. Vocês têm... Aí pergunta assim: vocês têm ideia do número de mulheres que estão encarceradas hoje no Brasil por terem feito um aborto? Ou seja, a lei atual retira mulheres do mercado de trabalho e que, portanto, produzem riqueza, e o Estado passa a ter que sustentá-las dentro do sistema carcerário, só porque decidiram não ter um filho no momento da vida. Qual é o custo social disso? Passa para outra? Tem outras perguntas sobre aborto. Quer responder essa primeira? Essa eu não tenho esse dado, dados não. sobre mulheres encarceradas, eu tenho dado de que 68% das mulheres são encarceradas por conta da nossa lei de drogas, né? Então a gente faz muito esse debate no feminismo antiproibicionista sobre os impactos da nossa lei de drogas sobre a vida das mulheres. Inclusive, o encarceramento feminino cresce muito, né? Nos últimos 15 anos, cresceu 698%. Mas, de fato, dados sobre o número de mulheres que são presas por aborto, eu não tenho. Eu acho que a Luciana Boatê tem esses dados, mas eu não tenho ela, a Maíra Fernandes, que fizeram meio que um raio-x aí das mulheres encarceradas no Brasil, com aquela pesquisa que elas fizeram. Eu acho que pode ser que ali tenha dados. Mas eu acho que a gente também não tem a informação de muitas mulheres presas por aborto, porque eu acho que quando ela chega a cair na mão do Estado... ou ela, enfim, sobreviveu, mas isso ainda é dentro dos 8 anos que ela tem para ser alcançada pelo Estado, porque o crime prescreve em 8 anos, né? Mas muitas acho que, enfim, acontecem como aconteceu com a Embriane, por exemplo. O fato de eu ter sobrevivido no hospital, por exemplo, acho que é um caso, uma exceção, porque seja pela complicação, pelo grau da complicação, seja pelo abandono, assim, né? Muitas nem procuram porque tem medo. Depois daquele caso que a gente teve, acho que em 2007, se não me engano, ou 2006, no Souza Aguiar, que foi o caso da mulher ser algemada na maca, porque uma policial se aproximou, se passando por assistente social, e perguntou para ela o que era o caso dela, e aí lá pelas tantas ela falou que tinha feito um aborto, e aí foi algemada na maca, né? Então essas situações causam pavor nas mulheres. Toda mulher que fez aborto tem a preocupação de ter uma complicação, de parar no hospital, às vezes passar até mal na rua, desmaiar, sei lá, e ir parar no hospital e ser presa, né? Por estar com uma complicação que é, digamos... o que te denuncia, né, por ter feito um aborto, né? Sim. Mas eu não tenho esses dados, não. Depois a gente pode botar na página. A gente vai pode, buscar e divulga na página. A Maíra Fernandes e a Luciana Boatê têm um estudo sobre as mulheres encarceradas. Possivelmente ali tem o levantamento de mulheres que foram presas em decorrência de aborto. Tá. Pedro Gava mandou uma pergunta. Ei, Pedro. Que legal. Dani e Lili, se vocês puderem comentar uma questão, algumas organizações da esquerda brasileira entendem a questão do aborto como uma pauta pura e simplesmente liberal, portanto, desimportante ou secundária para os comunistas. Como vocês analisam a perspectiva desses setores? E aí tem outra dica que eu já vou emendar, que vocês respondem a ele especificamente, que é outra pergunta que eu gostaria de fazer como vocês analisam a relação do Partido dos Trabalhadores com a pauta da legalização do aborto, especialmente durante o período dos governos petistas, 2013 e 2016? O que as alianças feitas com setores conservadores implicaram com relação a essa pauta? Eu acho que é um erro dizer que a pauta da legalização do aborto é uma pauta pura e simplesmente liberal.
Porque se a gente for pensar, aqui no Brasil a proibição do aborto funciona como um mecanismo de genocídio das mulheres trabalhadoras, como um mecanismo de genocídio das mulheres negras, das mulheres periféricas. Então, mais do que a gente rotular a pauta como uma pauta liberal, acho que é uma pauta em defesa da vida da classe trabalhadora, das mulheres trabalhadoras, né, Lili? Não, sem dúvida, assim. Tem uma dimensão da legalização do aborto para o feminismo que é a dimensão que é chamada liberal, né? Que é essa dimensão do direito ao próprio corpo, que na verdade a gente atua sobre os nossos corpos das mulheres, né? Através da mão do patriarcado, o controle do corpo da gente, que nada mais é do que o controle da nossa sexualidade, porque como é que você vai viver uma vida plena sexual se você tem sobre a sua cabeça, né, mesmo usando anticoncepcionais e etc., pairando sobre a sua cabeça a criminalização do aborto, porque você pode engravidar e pode não ser o momento de você ter um filho e tal, e você querer interromper aquela gravidez, né? Então eu acho que a perspectiva que a gente luta é uma perspectiva em nome das mulheres trabalhadoras, em nome das mulheres pobres, que na sua imensa maioria são mulheres negras, em nome das lésbicas que sofrem estupro corretivo, né? Então, e de todas as mulheres que sofrem violência. O Brasil é um país campeão do mundo, né, em feminicídio, em violência contra a mulher, mesmo a gente tendo sido condenado pela OEA e a Lei Maria da Penha ser resultado dessa condenação da OEA, quando a gente tem uma legislação que é parâmetro internacional e tal, é muito importante, mas ela não dá conta, né? Porque se você não aporta as políticas públicas, você só diz, olha, o Estado tem essas políticas públicas aqui para as mulheres terem acesso, mas se você também não ataca o centro da violência, porque é algo que é do sistema, você não tem como viver num mundo capitalista que não tenha violência contra a mulher. E mesmo no mundo pós-capitalista, as experiências pós-capitalistas já provaram para a gente que não basta a gente ser só pós-capitalista, né? Que a gente ainda tem que enfrentar um sistema que opera em paralelo, que é o sistema do patriarcado, que impõe sempre em primeiro lugar as derrotas para as mulheres no campo da sexualidade. Uma das primeiras conquistas da Revolução Russa foi a legalização do aborto. Uma das primeiras conquistas a ser retiradas no processo contra-revolucionário foi a legalização do aborto. Então, você percebe como é que essas coisas são elementos que são atravessados por outras questões, né? Embora o capitalismo organize elas todas, né? Sobre o PT e o aborto, né? O PT teve um protagonismo muito grande, eu fui do PT, né, no início da década de 90 e tal, pela legalização do aborto. Enfrentou o debate dentro do partido, enfrentou o debate na Constituinte, com tantas outras mulheres, etc. E, enfim, no seu processo interno, em referência aos anos do PT no governo, teve iniciativas iniciais bastante interessantes, a criação da comissão tripartite, né, que era uma comissão formada por governo, especialistas, sociedade civil, bem no começo do governo. Foi também uma movimentação orientada pelos organismos internacionais para que se revesse a legislação punitiva em relação ao aborto no Brasil, mas ela não conseguiu, justamente por o elemento era a governabilidade, né? E nunca antes na história desse país a gente viu avançar tanto, nos períodos do governo do PT, as concessões de rádio e TV para os setores ligados ao fundamentalismo religioso, né? E o que deu uma capilaridade absurda, e o aumento era assim de 300%, 400% a cada eleição legislativa desses setores na política, né? Então, valeu o PT pela força que deu aí para esses setores terem mais peso na política brasileira, porque hoje parece que o Congresso brasileiro é fruto, sei lá, de algo, uma parada, né,
Nada na dialética explica, nada na política explica. É uma vontade divina esses caras terem crescido nas casas legislativas aí do país, principalmente no Congresso Nacional. Então, e abandonou de primeira hora. É um tema que é atravessadíssimo no período eleitoral. Nas eleições de 2010, era a parada do kit gay, né, que atravessava o debate das eleições e tal, aquele problema de você, nas questões de mulheres e LGBTs em particular, você conseguir ter algum avanço, porque ali esbarra, né, sempre dá de cara com os setores religiosos e em nome das alianças, o PT fez aliança com pequenos partidos, que eram partidos, inclusive, onde estavam concentrados bastante desses setores, os neopentecostais, né, que são os setores, digamos, mais irracíveis aí da bancada religiosa, né? Embora todos eles se juntem na frente parlamentar em defesa da vida e pela morte das mulheres, como a gente batiza essa frente, né? Então, o PT também se aliou e entregou o jogo quando pressionado, né, em períodos eleitorais. O acordo Brasil-Vaticano no primeiro governo do Lula, que também é um acordo, né, que pressiona o país a não ter iniciativas de executivo. O executivo podia apresentar, se movimentar com a sua base, etc., para que a gente tivesse avanços em relação ao aborto no Brasil. E todos os avanços que foram feitos, que foram ensaiados, foram rompidos aí, apesar dos esforços valorosos de várias pessoas, né, da área da saúde em particular, que sempre deram a batalha para a legalização do aborto, mas no momento que o governo poderia ter avançado, fez a opção de ter uma posição mais conservadora em relação a isso, para continuar governando, para conseguir passar por um segundo turno mais apertado. Lembrando que aqui no Rio de Janeiro também os neopentecostais estão no governo, né? Reprimiam, censurando, massacrando especialmente as mulheres, LGBTs e os negros e negras, reprimindo as manifestações da cultura negra, censurando as exposições sobre corporalidade feminina, sobre corporalidade trans. Exatamente. A Carmen fez outra pergunta além daquela que eu tinha feito, que era sobre aborto, que não sei se dá para comentar sobre o avanço da luta em colocar a contraposição entre aborto clandestino versus aborto legal. E antes de vocês comentarem, só dar um alô aqui pro pessoal do Instagram, que tá o Gabriel Santos mandou legalize o aborto. É isso aí. Marielle Vive, legalize o aborto, ele mandou aqui. E Gil Capando mandou assim, parabéns pela coragem, Dani, estamos nessa juntos. Valeu, Que Gil. maneiro. Passando para a pergunta da Carmen, então. Bom, a pergunta da Carmen é sobre, é a pegada das argentinas, né, Carmen, que é uma parada que chama muito a nossa atenção. Elas dizem que a descriminalização do aborto já é lei lá. Olha que coisa curiosa, embora não seja. O que elas estão querendo chamar a atenção é o seguinte, sabe essa lei de vocês aí que criminaliza o aborto? Então não serve de porcaria nenhuma para impedir o aborto. Ela só serve para matar mulheres, entendeu? Então, essa pegada das argentinas, eu acho que é uma pegada, digamos, que vem com a força da juventude de olhar a mesma luta que a gente faz há anos e tal, com uma pegada diferente. E essas pegadas, elas são sensacionais, né? Elas meio que expressam a postura pé na porta dessa juventude, né? Que elas vão metendo a pé na porta e eu tô aqui do lado delas, de vocês, o tempo todo, né? Mas elas estão indo na frente, vocês estão indo na frente. E assim, do tipo, olha, nós estamos discutindo aqui se é legal ou se não é legal um fato da realidade. Mulheres abortam em todos os países do mundo, né? Umas abortam de maneira mais segura, outras abortam de maneira menos segura. Isso depende do dinheiro que elas têm, entendeu? É o dinheiro que vai dizer se uma mulher que faz aborto, se ela corre menos risco de vida ou se ela corre mais risco de vida. Então, a juventude, a mulherada da Argentina está dizendo que, olha, vocês querem continuar a manter, né, uma legislação que é responsável pela morte de mulheres ou vocês querem
vamos, né, colocar para ler aqui na legislação que acontece cotidianamente, né, na vida das mulheres. Então, aí tem a pergunta dela, que é um pouquinho de tema que eu falei sobre que ela fala assim, fala sobre a sociedade patriarcal, machista, misógina, que produz uma série de violências contra as mulheres, incluindo o feminicídio estatal do aborto, mas também a violência direta do feminicídio. Nesses últimos dias, vários casos de feminicídio no país ganharam repercussão, no Paraná, DF, Rio de Janeiro, e os 12 anos da luta da Maria da Penha e a Primavera das Mulheres, que vocês já comentaram um pouquinho, né? Então, sim. Então, o caso da Maria da Penha foi muito emblemático, né? Ela é uma mulher linda, uma mulher autônoma, que era farmacêutica na época dela, formada numa profissão, né? E o quanto que essa questão da autonomia da mulher tem sido um problema para os homens, inclusive no dia a dia, no século XXI, né? O que é muito louco, assim, quer dizer, os homens, eles têm uma necessidade de controlar as mulheres, de controlar a vida das mulheres, de acharem natural submeter as mulheres, e isso não é um problema individual, né? Isso tem um sistema que opera e que diz que o lugar das mulheres tem que ser aquele lugar submetido, em particular a sua sexualidade, em particular a sua autonomia financeira, porque sem autonomia financeira a mulher não pode nem virar as costas em determinadas relações que ela, né, vive e tal. Então, a dificuldade dos homens de aceitar que uma mulher não se submeta a eles é o que levou vários homens a agredirem suas mulheres, quem, em geral, é mais responsável pelas agressões a mulheres no Brasil são as pessoas mais próximas a ela, né? Ou são seus namorados, ex-namorados, maridos, ex-maridos, enfim, um cara com quem ela ficou, às vezes até, enfim, como é violência doméstica, pai, né, irmão, mas em geral são as pessoas que têm relação sexual com ela, né? Ou já tiveram, né? A recorrência do abuso sexual no início da vida de uma mulher, né? É também um dado assustador, né? Acho que de cada 4, 2 mulheres sofrem... Você conhece esse dado? Sofrem abuso sexual na infância e na adolescência de pessoas de homens próximos. Ah, sim. Aí são os abusos que começam desde cedo, né? Que são feitos, perpetrados por pessoas da própria família, tios, irmãos, pais, padrastos. É muito lamentável, né? Como isso opera e como isso gera traumas absurdos para a vida toda. A sexualidade da gente, que é uma malha, né? Uma colcha de vários retalhos, de coisas que a gente ouve, de cheiros que a gente sente, de coisas que a gente vê. E ser submetido a uma violência sexual desde muito cedo é sempre algo que vai compor essa malha de retalhos, de vivências, que é a sexualidade, que vai deixar sequela pro resto da vida. Uma mulher dessa, talvez, inclusive, nunca mais consiga ter uma vida sexual feliz, saudável e tal, né? Sim. E a gente tem casos muito alarmantes, você vê. Várias mulheres mortas, grávidas, por caras que não queriam assumir a criança e que queriam obrigar a mulher a ter o filho, né? É o caso lá daquela namorada, caso, enfim, do goleiro Bruno, né? É o caso daquela menina que estava namorando o médico, que estava noivo de outra e que também não queria aceitar de jeito nenhum a gravidez dela, porque ela era um caso, ela ia atrapalhar o noivado, o casamento dele e tal, não sei o quê. E você vê também, como é o caso da Tatiane, né? Que foi essa mulher que foi agredida em São Paulo, que a gente viu aquelas imagens tão chocantes, e como que isso... Eu estava evitando ver, inclusive, porque é muito difícil para mulheres ver outras mulheres passando por isso. Eu achei até bastante curioso uma provocação que eu vi numa TV,
que foi de fazer uma pegadinha, de colocar um casal, que não era um casal, era um ator e uma atriz, simulando uma situação de violência contra ela, né? Para ver se as pessoas se metiam, Sim, né? E aí é impressionante como mulheres, em imensa maioria, se metem assim, né? Para tentar impedir, para tentar salvar aquela mulher, porque ela já viveu uma situação dessa, ou porque ela já viu alguém muito próximo viver uma situação daquela, né? E como em alguns casos, em muitos casos eu acho, né? Você se meter, que é essa máxima aí, que é a máxima do patriarcado, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, ou seja, essa separação entre o que é privado e público, né? De uma violência que está acontecendo que às vezes você escuta num prédio de outros andares, ou então você está vendo acontecer na rua. Eu tinha 12 anos, eu me meti numa briga em Guadalupe, na esquina do posto de saúde, na rua onde eu morava, em Guadalupe. E eu me meti, o cara tava batendo na mulher, era de noite, tipo umas 8 horas da noite, eu tava saindo do vôlei, que a gente jogava vôlei nesse posto de saúde. E aí eu fui e me meti, porque ele tava, eu ouvia o barulho dele batendo na cabeça dela, sabe? O barulho ressoava, e aquilo, eu me lembro até hoje como é que me chocou, assim, eu me meti, comecei a gritar, mandar ele parar e tal. Ele veio e me deu um soco que cortou a minha boca, eu caí pra trás. E ela chegou pra mim e falou, sai daqui que ele vai te matar e tal. Ela apavorada, preocupada comigo, assim, sabe? Que eu era uma criança. Mas assim, as pessoas têm que se meter, principalmente os caras, sabe? Todos os homens perguntam assim, o que eu posso fazer pelo feminismo, já que eu não posso ser feminista porque eu não sou mulher, né? Pode chegar no amiguinho que sabe, que você sabe que faz essas coisas, que faz violência psicológica contra as suas companheiras, que bate nas suas companheiras, né, que destrata, que maltrata, né, que ameaça de morte. Chegar e dar um toque no amiguinho que ele não está agindo maneiro, entendeu? Sim. Constranger. Eu vi uma peça publicitária maravilhosa também sobre isso, que era isso, o cara estava numa roda, ele chegava e começava a chamar a companheira de piranha, a xingar ela, e a dizer que traía ela, e que chegava em casa e ainda dava umas bolachas nela. E os caras, assim, tipo, todos eles constrangendo o cara, sabe? A rodinha, uma mesa, assim, de uns 7 caras. Sim. Cara, aquilo foi chocante, porque é isso, sabe? O cara, tipo, caraca, não tô tendo aceitação social entre meus parça, como assim, entendeu? E não é pra ter, é pra sentir desconforto, né? Essa tal dessa sociedade que a gente fala que a gente quer construir, em algum momento a gente tem que começar a construir ela, entendeu? E com práticas menos violentas e menos misóginas e tal, no caso dos caras, né? Menos machistas, menos ogras e tal, impondo a sua vontade através da porrada e às vezes até da morte, né? É tentar constranger, né? E ganhar. É por isso que a gente tenta fazer um feminismo que não é um feminismo contra os homens, é um feminismo com os homens que tem acordo com a gente em outras coisas, em outra forma de construir o mundo, a relação entre as pessoas, para que constranjam os seus iguais, os seus pares e tal. Então a gente quer, na verdade, ganhar esses caras, esses camaradas para lutar com a gente. E olha, um constrangimento entre os caras surte muito mais efeito do que um constrangimento que a gente faça. E um constrangimento de Estado seria bem melhor também, né? Mais políticas contra a violência contra a mulher, mais dinheiro para isso e tal, né? Sim. Temos mais perguntas? Não, só um documentário para fechar e aí depois você pode emendar no próximo você com a Andressa. Só a Luciana Silva de Souza dá um recado aqui, né? Que as mulheres negras são as mais prejudicadas com a criminalização do aborto no Brasil. Pela nossa vida, sim, para a legalização. Com certeza. E daí o nosso desafio de mostrar para a sociedade que a pauta da legalização do aborto e feminismo é também pela vida das mulheres, né? Em defesa da vida das mulheres. Não, totalmente. É pela vida das mulheres, não é brincadeira, não é um capricho, é algo muito sério. É uma situação de saúde
que precisa ser tratada não como uma situação de polícia, né? Sim. Bom, gente, então chegamos ao fim. Eu queria dar mais uma palavrinha. Lili quer dar mais Fala uma palavrinha. pra caramba, tava com receio da câmera, mas depois quer ficar falando pra caramba, assim. Eu só queria dar falar uma parada que eu acho que é muito importante, que é sobre os desafios que a gente tem, né, agora. A gente já falou um pouco sobre isso, mas eu acho que tem vários desafios. O primeiro deles é a gente juntar as gerações que lutam pela legalização do aborto no Brasil, né? Juntar as iniciativas que existem de luta pela legalização do aborto, acho que isso é muito importante. Tem muitas companheiras novas chegando, tem assembleias feministas autônomas rolando, e tem toda aí 2, 3 gerações de mulheres que lutam pela legalização do aborto. Acho que e que tem, né, essa vivência e que estão querendo colar com as mais jovens, porque a gente sabe que são elas, inclusive, que vão levar a luta adiante, né? Eu espero que, para manter a legalização do aborto, que eu ainda possa ver o aborto ser legalizado e que essas novas gerações lutem para manter essa conquista, né? Mas eu acho que tem esse desafio, que é juntar essas gerações, juntar as iniciativas de luta, fazer o debate na sociedade, que eu acho que essa é a grande parada da DPF, colocar o debate finalmente na sociedade. Quando você tem algo objetivo para legalizar, essa luta ganha corpo, né? Quando a gente tinha o PL tramitando, era algo bem objetivo, que podia mudar a realidade do aborto, e agora a gente tem a DPF, que pode mudar a realidade do aborto também, que é muito importante, né, manter o debate na sociedade. Sim. E um desafio que eu acho, que aí a Carmen também perguntou isso, eu acho, que é essa parada de, e aí, o que faz agora? Passou a votação no Senado da Argentina e tal. Acho que a gente tem que investir no trabalho de formiguinhas. As argentinas não chegaram aonde chegaram do dia para a noite, né? Elas foram acumulando forças ao longo de uma campanha que dura 15 anos, né? E a formação política, da gente se juntar, da gente conversar, da gente entender a diferença entre descriminalização e legalização, debater o modelo de legalização, chegar a mais mulheres, né? Então, ir ganhando força, acumulando forças e manter o debate agitado na sociedade. Esse é o grande desafio que eu acho que a gente tem, né? A DPF teve as 2 audiências agora, em 2 momentos, e vamos ver quando é que eles vão querer colocar para votar, né? Porque quando colocar para votar também, isso também ajuda a agitar o debate na sociedade, que é o que a gente precisa, né? Sim, no momento que a direita e o capital tentam interditar o debate cada vez mais, né? Exatamente. A gente multiplicar os espaços de debate é muito importante. Então, chegamos ao fim desse Desenrolando com a Dani, que foi sobre legalização do aborto e feminismo com a Lili. Queria agradecer a Liliana Maite pela participação, pelo debate. O próximo, gente, vai ser no mesmo horário, domingo, 8 horas. Vai ser com a Andressa Eulália sobre assédio contra a mulher nos estádios. Então vamos debater aí feminismo, futebol, assédio com a Andressa, torcida. Domingo que vem, 8 horas. E muito obrigada a todo mundo que interagiu, que compartilhou, que curtiu, que comentou. Obrigada, Lili. Queria chamar só a galera para a próxima Assembleia Feminista, que é dia 22 de agosto. É um dia de semana, a gente alterna a cada 15 dias num lugar, né? No final de semana ou num dia de semana. A próxima é dia 22, não tem local ainda, mas é só procurar lá no Facebook a página Nossa Hora de Legalizar o Aborto. E ficar ligado também na página da Frente contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto, que são 2 iniciativas que existem, que eu acho que são importantes de serem acompanhadas no dia a dia. Valeu, galera. É isso aí, é a nossa hora de legalizar o aborto no Brasil. É a nossa hora de legalizar o aborto no Brasil.